Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre vocês, mais uma vez, que ela nos alcance nesse momento em que juntos nos prostramos diante do Senhor em culto solene, apesar de não presencial, mas ainda à distância, ainda pela internet. Nós reservamos esse momento no dia do Senhor para cultuar, para bendizer o nome do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse momento cultico fazendo a leitura na palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do qual nós leremos do versículo 6 até o versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero destacar desse texto a informação de que Pedro nos dá quanto ao cuidado de Deus por nós. Ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, e lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Deus tem sustentado o seu povo, Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem fortalecido, mesmo em meios turbulentos, muitas vezes, pelos quais passamos, a graça do Senhor está sempre sobre nós. E em muitos momentos nós vemos também como Deus nos abençoa, como Deus nos concede maravilhosamente a sua graça em todas as coisas. Portanto, eu convido você nesse momento a exaltarmos o nome do nosso Deus, a bendizermos a Ele com toda gratidão em nossos corações, através de cânticos espirituais. Nós consagramos ao nosso Deus a nossa vida, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores. Portanto, assim como esse cântico, toda a nossa vida deve ser consagrada aos pés do Senhor. Seis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te,
Tu és o Deus Criador, toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Toda oferta que nós fazemos a Deus tem que ser uma oferta de amor. Nada é aceitável a Deus se não fizermos de coração, se não dedicarmos todo o nosso amor àquilo que fazemos ao Senhor. Façamos isso através desse cântico, façamos isso através de toda a nossa vida. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia
eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos agradecer a Deus através de uma oração, bendizendo ao Senhor e demonstrando todo o nosso reconhecimento por aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Senhor, nós agradecemos a Ti por tão grande graça sobre nós que é manifestada diariamente. Nós agradecemos ao Senhor porque além da Tua graça, nós ainda somos alcançados pela Tua misericórdia, que nos perdoa, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Obrigado, Deus, porque além da Tua graça, além da Tua misericórdia, o Senhor tem concedido a nós também bênção sobremaneira, bênção sobre bênção. E nós não podemos deixar de reconhecê-las diante do Senhor. Mesmo em algumas dificuldades que nós enfrentamos, mesmo em meio a algumas batalhas que nós temos, nós não deixamos de ser abençoados pelo Senhor. E por isso, e por muitas outras razões, nós agradecemos a Ti e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido ainda você para ler a palavra do Senhor comigo em mais um texto, que encontra-se no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 44. E eu farei a leitura dos versículos 1 a 5. Isaías 44, 1 a 5, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Vamos cantar o hino de número 135. Assim como a palavra do Senhor diz aqui, que Deus derramaria água sobre o sedento, nessa demonstração de que o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre todo aquele que o busca, sobre todo aquele que tem sede da sua presença, nós vamos cantar o hino 135, Mais de Cristo, desejando nesse momento mais intimidade com o Senhor Jesus, mais profundidade no nosso relacionamento com Ele. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Cristo eu quero ter, ser
Oremos mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que a cada dia mais nos leve para mais perto dele, nos faça ter um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Vamos fazer essa oração junto com o nosso irmão presbítero Maurílio. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso único Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus de amor, amor esse revelado na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz, por nós, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tão grande bênção, por tão grande salvação, ó Deus, que nos foi dada na pessoa do Teu Filho. Nós te louvamos, ó Deus, que através do Teu Filho nós temos esse privilégio de estar na Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que tem nos instruído, tem nos ensinado, Pai Santo. E agora, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai Santo, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha encher os nossos corações, ó Pai, para que possamos, ó Deus, gozar, ó Deus, da plena comunhão contigo, ó Pai Santo. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai Santo, seja, ó Pai, o governante das nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, viver para a honra e glória do Teu Santo nome. Assim nós oramos agradecidos no nome de Teu Filho amado. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do qual nós leremos dos versículos 6 a 11. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Oremos mais uma vez pedindo graça e sabedoria ao Senhor. Querido Deus, nós carecemos muito do Senhor agora para compreendermos a Tua palavra, para sermos edificados, fortalecidos e direcionados por ela. Somente o Senhor pode fazer isso por nós. Por isso rogamos a Tua graça, rogamos a Tua direção, rogamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é o poder do Evangelho. O Evangelho de Deus, irmão, sim, é poderoso. E a igreja do Senhor Jesus, os cristãos particularmente, recebem esse poder que vem de Deus. No entanto, não é incomum nós encontrarmos algumas pessoas fazendo, às vezes, interpretações equivocadas da palavra de Deus, ou seguindo uma doutrina, talvez não exatamente bíblica, a respeito desse poder do Evangelho. Alguns cristãos confundem esse poder em sentido materialista, ou às vezes em sentidos miraculosos. Mas o poder do Evangelho que o cristão é revestido tem uma outra conotação sobre as nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Esse texto começa no momento final em que Jesus estava nessa terra, juntamente com os seus discípulos. Depois da sua ressurreição, ele havia passado cerca de 40 dias, nos quais ele apareceu aos seus discípulos, apareceu a muitas pessoas.
a fim de comprovar a sua ressurreição ao terceiro dia. E nesses 40 dias também Jesus passava umas últimas instruções para os seus discípulos, a fim de que eles dessem continuidade ao seu trabalho, e não apenas continuando no mesmo contexto que Jesus havia iniciado, mas espalhando esse evangelho, espalhando as notícias de boas novas para todos os confins da terra. E antes que Jesus fosse elevado então aos céus, novamente à presença do Pai, os discípulos que estavam juntamente com Jesus, alguns deles perguntaram a ele: Senhor, será esse o momento em que Israel será restaurado? E por que essa pergunta? Qual era a ideia por trás dessa pergunta aqui? Alguns judeus, diante das profecias da chegada do Messias e que o Messias restauraria o reino a Israel, criaram expectativas a respeito do que Deus faria nesse povo através do Messias. Mas essas expectativas foram fundamentadas em contextos errados, em equívocos na interpretação dos profetas que diziam a respeito do Messias. Lembrando que naquele tempo os judeus não tinham mais plena liberdade como eles tinham antes do cativeiro babilônico. Até então, o povo judeu era um povo totalmente livre, dominante sobre aquela época. O rei da Judeia, muitas vezes o rei de Israel, era quem cobrava impostos de outras nações, dominava sobre outras nações. Mas por causa da sua desobediência ao Senhor, esse povo foi se enfraquecendo, esse povo foi perdendo o seu vigor, perdendo as bênçãos de Deus, até que houve a divisão. O reino do norte, Samaria, foi levado ao cativeiro assírio, foi um povo miscigenado com outras etnias também, perdendo assim a sua identidade. E o povo judeu, depois de alguns anos, também foi levado ao cativeiro babilônico, sob o rei Nabucodonosor, por causa da sua idolatria contra Deus. Depois de aproximadamente 70 anos, já debaixo do reino persa, do Império Persa, que havia destronado o rei da Babilônia, permite então que os judeus voltassem para a sua terra. Mas não foi o retorno à sua liberdade anterior. Eles puderam voltar para a sua terra, voltar para a sua religiosidade, voltar para os seus costumes com relação à lei do Senhor, mas os judeus ainda deviam impostos ao rei da Pérsia. E mesmo no decorrer da história, quando o reino da Pérsia é destruído pelo reino grego, e posteriormente o reino grego é destruído pelo reino romano, todos esses outros reinos ímpios, não eram povo de Deus, passaram a dominar sobre toda aquela região da terra. De forma que os judeus nunca mais tiveram a sua liberdade dominante sobre outros povos, mas sempre tinham que pagar impostos a uma nação ímpia, a uma nação diferente. Por isso, os judeus começaram a criar essa expectativa de que o Messias devolveria a Israel todo o poder que antes possuía. Que eles seriam novamente um povo dominante. Que eles não mais teriam que pagar impostos a um imperador ou a um rei de outra nação. E durante o reinado de Jesus na terra, durante o tempo de Jesus como Salvador, cumprindo a ordem de Deus, pregando o Evangelho das Boas Novas nesse mundo, algumas pessoas confundiram, pensando que de fato Jesus viria para restaurar o reino político de Israel. E Jesus mostra que não era esse tipo de restauração que ele tinha vindo executar. Mas alguns dos seus seguidores ainda demoraram para compreender isso. Tanto que após a morte, a ressurreição de Jesus, após os 40 dias que Jesus passou na terra antes de ser elevado aos céus, mesmo aqui no último dia em que Jesus estava nessa terra,
alguns ainda perguntaram para ele: Senhor, será agora então? Será esse o momento em que o Senhor irá restaurar Israel? Eles ainda tinham, meus irmãos, os judeus aqui convertidos ao cristianismo, ainda tinham aquela expectativa de que Deus traria uma restauração política a Israel. Mas em vez de responder o que era ou o que não era, Jesus então responde aos seus discípulos: não compete a vocês saber esse tipo de informação. Não é para vocês saberem agora. Não é cabível para esse momento aquilo que Deus reservou para o seu conhecimento exclusivo, para a sua autoridade exclusiva. Deus sabe o tempo em que Ele irá trazer uma restauração final sobre a sua igreja. Quando haverá sim uma restauração, mas não apenas da nação Israel, mas de toda a igreja, de todos os povos, de todas as gerações, daqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo e se tornaram seus discípulos. Esse dia chegará, mas não compete saber, não compete ao homem saber quando Deus fará isso. Essa é uma informação que Deus guardou exclusivamente para si. Irmãos, nós vemos com certa frequência como o ser humano tem curiosidade de saber quando chegará o fim do mundo. Uma das mais famosas predições sobre isso na nossa geração foi a predição do ano 2000, em que Nostradamus dizia que 2000 seria o final do mundo, a destruição de todo o planeta. E muitas pessoas então criaram uma ansiedade com relação a isso, um desespero sobre o fim do mundo, e 2000 chegou e o mundo não teve fim. Uma outra predição tão famosa foi criada com base na descoberta do calendário maia, em que esse calendário, possuindo apenas números 1 e 2, chegaram a interpretar e dizer que o mundo acabaria no dia 21/12 de 2012, por causa dessa questão dos números do calendário maia, achando que aquilo era uma predição sobre o fim do mundo. Tanto que surgiu até um filme com esse nome 2012, nessa mesma época, falando sobre uma destruição global. Apesar do homem ter sempre essa curiosidade, essa expectativa, ou até mesmo às vezes ansiedade, sobre o fim do mundo, o que compete a nós cristãos sabermos é que Deus é o único que conhece a data reservada para o fim dos tempos, para o dia em que Jesus voltará. Sim, esse dia será um dia glorioso, porque será um dia em que a igreja será toda restaurada. Todos os mortos irão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram no seu testemunho da fé no Senhor Jesus, terão o seu corpo glorificado, ou seja, terão o seu corpo aperfeiçoado. E enfim, habitarão por toda a eternidade no lugar que Jesus tem preparado para os seus discípulos. Esse dia chegará, será glorioso para a igreja e terrível para os inimigos da igreja, para os ímpios, para aqueles que não creem, para aqueles que não são discípulos de Cristo. Mas nós não sabemos, irmãos, quando esse dia chegará. Nós olhamos para os sinais que a própria palavra de Deus revela a nós e podemos entender que o dia se aproxima. Alguns sinais são bem evidentes, mas não dá para nós calcularmos uma base de quantos anos a volta de Jesus ainda pode levar. Não podemos dizer, ainda levarão algumas dezenas, centenas ou milhares de anos. Nós temos visto a situação
cada vez mais caótica neste mundo, e isso sim aponta também para o retorno do Senhor Jesus, mas nós não ainda sabemos data. Não sabemos quando. Não sabemos se nós estaremos vivos ou não até lá. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, isso não importa. Isso não faz diferença para nós. Porque o que compete à igreja conhecer não são tempos e épocas guardadas com exclusividade por Deus, mas o que compete ao cristão compreender e executar enquanto esse dia de Jesus não chega, é o que diz aqui no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse evento aconteceu pela primeira vez no dia da festa de Pentecostes, no meio da festa de Pentecostes. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido elevado aos céus. E alguns dias, então, haviam se passado, até que chegou o momento da festa de Pentecostes, uma festa tradicional judaica, e ali reunindo povos de outros lugares, de outras nações também. E sobre os judeus, no meio daquela festa, ocorreu aquele momento em que o Espírito desceu sobre os apóstolos, sobre muitos cristãos ali, sobre os judeus convertidos ao cristianismo, e como que línguas de fogo pousaram sobre a sua cabeça e eles começaram a falar em línguas distintas, línguas humanas, em dialetos humanos, não línguas de anjos, não línguas estranhas, mas dialetos humanos, dialetos da Média, da Pérsia e de outras regiões que estavam ali. Aquele foi o momento em que eles, ao receberem o Espírito Santo, foram revestidos de autoridade para cumprir o mandamento de Deus aqui, de ser testemunha do Evangelho sobre todas as nações. E ali, meus irmãos, com poder, com autoridade, eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a anunciar, e até mesmo alguns desconfiaram naquele momento em que os apóstolos estavam embriagados, porque não estavam compreendendo aquilo que acontecia, e logo depois então Pedro se levanta, trazendo aquele discurso sobre o que de fato estava acontecendo, e a partir daquele discurso, aproximadamente 3.000 pessoas foram convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo e batizadas em nome do Senhor. Não foi pela eloquência de Pedro, não foi pela autoridade apostólica que Pedro tinha, mas foi pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, que operava sobre Pedro, que usou o apóstolo Pedro como seu instrumento, a fim de proclamar as virtudes da salvação em Cristo Jesus. E foi por causa do poder de Deus que essas 3.000 pessoas aproximadamente se renderam aos pés do Senhor Jesus. Pedro simplesmente teve que falar. E Deus, pelo Espírito Santo, operou toda a obra através daquele momento. Mas a palavra do Senhor, através de Jesus Cristo aqui, tinha sido muito clara aos discípulos de que eles não deveriam apenas anunciar o Evangelho em Jerusalém ou na Judeia. Mas ele começa em Jerusalém, expande por toda a Judeia, alastra-se para Samaria, que ainda compunha o reino de Israel, e depois abrange para todos os confins da terra. Quando Jesus esteve anunciando o Evangelho ainda antes da sua morte, ele se limitou com exclusividade ao povo judeu e ao povo samaritano, porque eram o povo da casa de Israel. Mas agora que Jesus está se preparando para
voltar à presença do Senhor, ele diz aos seus discípulos, não é para pregar o evangelho apenas no meio da Judéia, mas até os confins da terra, para que todos os povos ouçam as boas novas de salvação e existam cristãos em todas as nações deste mundo. Mas o que aconteceu nos dias subsequentes é que esses judeus convertidos ao cristianismo, inclusive os próprios apóstolos, não estavam se espalhando para muitos lugares a fim de pregar o evangelho. Eles estavam concentrados ali, naquela mesma região, na região da Judéia. Talvez por receio do que poderiam enfrentar ao pregar o evangelho em outros lugares. Talvez por uma questão de comodismo, porque era muito mais fácil para eles permanecerem na Judéia, onde eles já habitavam, onde eles haviam fixado residência. A questão, meus irmãos, é que eles não estavam saindo desse lugar para pregar o evangelho em outras regiões. O que é que Deus faz então? O próprio Deus levanta uma perseguição contra os cristãos por parte dos judeus não convertidos ao cristianismo, por parte dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, de maneira que os cristãos que estavam concentrados ali em Jerusalém e na Judéia tiveram que fugir para outros lugares. E assim, indo para outros lugares, eles passaram a pregar o evangelho, a testemunhar das boas obras do Senhor Jesus. E assim o evangelho foi se espalhando entre a Judéia, Samaria, até outras regiões, para as quais eles foram dispersos naquele momento, como Ponto, Galácia, Bitínia e muitas outras regiões pelas quais eles foram. A região da Itália. Ali foram anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eles pregando, a igreja crescia, a igreja se fortalecia e o nome de Jesus era cada vez mais adorado através de diversas nações, através de diversos povos. A perseguição proporcionou isso para que o evangelho fosse espalhado até os confins da terra, como Jesus havia chamado ali os seus discípulos. Meus irmãos, nós como discípulos do Senhor Jesus, somos incumbidos também pelo Senhor da igreja a darmos continuidade a esse ministério, a esse chamado. Nós somos convocados para testemunharmos do evangelho do Senhor Jesus em todas as nações, ou seja, todos os cristãos são convocados também para pregar o evangelho. E quanto à questão aqui de sermos testemunhas do evangelho do Senhor Jesus Cristo, não se resume apenas a mostrarmos pelas obras aquilo que Cristo fez por nós, mas também implica em anunciar com palavras a salvação vinda por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos chamados para cumprirmos essa ordem, para darmos continuidade a esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para isso, nós não necessitamos de confiar plenamente em estratégias, em sabedoria, em eloquência. Nós temos visto algumas vezes cristãos abdicando desse chamado de pregar o evangelho, usando diversos tipos de justificativas, talvez como Moisés tenha feito no momento em que foi chamado pelo Senhor, mas justificativas como: eu não sei pregar o evangelho, eu não fiz seminário, eu não fiz teologia, então eu não sei manusear a Bíblia direito para pregar o evangelho. Ou então alguns dizendo: mas a minha situação é muito difícil, é muito complicada, porque
Eu vivo num contexto de pessoas ímpias, a minha família não é convertida. Se eu pregar o evangelho, vão desconfiar de mim, não vão me respeitar, não vão me dar ouvidos, vão me ofender, vão me humilhar. E enfim, nós encontramos diversos tipos de justificativas de pessoas. Eu não conheço a Bíblia direito, eu não sei falar, eu acabei de me converter, eu tenho vergonha, enfim. Mas a palavra do Senhor diz bem claramente que os discípulos de Jesus receberiam poder quando descesse o Espírito Santo sobre eles. Portanto, meus irmãos, não é pelo dom que uma pessoa tenha de discursar. Não é pelo seu conhecimento, pela sua vasta sabedoria, pelo seu conhecimento bíblico detalhado. Não é porque uma pessoa talvez conheça os originais, hebraico, grego. Não é porque uma pessoa seja muito estudiosa com chaves bíblicas, com dicionários, com enciclopédias. Não é porque uma pessoa tenha uma grande leitura de livros teológicos que somente essa pessoa é capacitada para pregar o evangelho. Deus usa todos os seus servos. Deus usa todas as suas palavras. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas. Algumas pessoas têm se negado, às vezes, a pregar o evangelho por falta de estratégia. Mas eu não prego o evangelho porque a minha igreja não faz nenhum evento evangelístico. Porque nós não temos evangelismo nas praças, nós não temos evangelismo em carros de som, nós não temos trabalhos estratégicos de preparação para pregar o evangelho, como estratégias do tipo evangelismo explosivo, ou indo de porta em porta. A nossa igreja não tem estratégia, então por isso eu não prego o evangelho. Irmãos, a igreja é chamada a pregar o evangelho de forma coletiva, mas também de forma particular. Nós não precisamos de estratégias para pregar o evangelho. É claro que também não desprezamos essas estratégias. É sempre bom ter um plano de ação, mas se não houver esse plano, se não tivermos estratégias, isso não deve impedir o cristão de pregar o evangelho, porque ele pode anunciar as verdades do Senhor Jesus Cristo. Mesmo com palavras simples, mesmo com pouco conhecimento teológico, mas todo cristão é capacitado para pregar o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. E por que todo cristão é capacitado? Não pela sua inteligência, não pelo seu preparo, mas pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que está sobre ele. Porque ele foi revestido com essa autoridade. E assim como o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro naquele discurso para converter aproximadamente 3.000 pessoas, o Espírito Santo continua atuando nos dias de hoje, para que através de todos os cristãos, outros possam ser alcançados pelo evangelho da salvação. Sendo assim, meus irmãos, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Você e eu somos chamados para testemunhar. Agora, um princípio muito básico, muito elementar, que nós precisamos compreender do evangelho, é que o anúncio das boas novas passa pela vida, obra, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Se eu apenas me dirijo a um ímpio qualquer que seja, e digo a ele: Jesus te ama, fica em paz, Jesus te ama. Isso não é pregação do evangelho. Isso não é anúncio das boas novas. Aliás, isso pode inclusive ser uma mentira.
Porque se ele não é um cristão, se ele não é chamado por Deus, se ele não foi eleito por Deus, então não podemos dizer que Jesus o ama. Isso vai confundi-lo e isso vai deixá-lo numa situação ainda mais confortável dentro do seu pecado. Ele não vai querer se arrepender dele, ele não vai querer mudar de vida. Se Jesus já me ama, então assim mesmo, sem eu precisar fazer absolutamente nada, sem que haja nenhum tipo de mudança na minha vida, então, ótimo, obrigado. Jesus me ama, vou continuar vivendo dessa mesma forma. O que nós precisamos anunciar é que todo ser humano é pecador e merecedor da condenação eterna do inferno. Porque todo ser humano já nasceu no pecado. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho encarnado, Cristo Jesus, que nasceu, viveu toda a sua vida cumprindo a lei de Deus sem nenhum tipo de pecado, mas mesmo assim morreu, crucificado, porque naquele momento ele estava pagando pelos pecados dos homens. Ele estava sendo punido por causa da nossa iniquidade. E ele morreu ali. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressurgiu, nos dando a esperança de que nós fomos lavados pelo seu sangue e que com a sua vida nós temos vida em abundância. Nós já temos vida em Cristo Jesus, mas seremos plenamente restaurados quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O que compete ao pecador, então? Compete ao pecador a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como exclusivo, como único intercessor entre os homens e Deus. Compete ao ser humano, com base na sua fé, o arrependimento e a confissão dos seus pecados, confessando seus pecados diretamente a Deus e demonstrando arrependimento, procurando uma mudança de vida, abandonando os seus pecados, não porque ele só vai ser salvo se abandonar os pecados, mas porque ele foi salvo em Jesus. Essas duas coisas competem ao ser humano: crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Isso é o evangelho anunciado. Simples assim. Mas o poder do Espírito Santo usa dessa simplicidade para executar as suas obras sobre aqueles que o Senhor chamou. Portanto, meus irmãos, abandonemos toda justificativa de medo, vergonha, incapacidade, falta de estratégia para pregarmos o evangelho. Anunciemos na simplicidade, um a um, onde nós estivermos, em toda a terra, para que o nome de Jesus seja glorificado. E o Espírito Santo usará a sua vida para alcançar aqueles a quem Ele quiser. O versículo 9 diz então que, depois de falar essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, aos olhos daqueles discípulos, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Mas mesmo assim, eles ainda estavam olhando fitamente para o céu, mesmo depois de Jesus já ter sumido da sua vista, mesmo depois que uma nuvem separou a visão deles do Senhor Jesus Cristo, eles continuavam olhando para o céu, numa situação talvez em que estivessem ainda sem entender o que estava acontecendo. Talvez numa expectativa de que as nuvens se abririam de novo e Jesus voltaria. Mas naquele momento, então, é que dois anjos se colocam ao lado deles e dizem assim: varões, por que vocês estão olhando para o céu ainda? Esse Jesus que sumiu à vista de vocês, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Voltará entre as nuvens. Mas não fiquem olhando para o céu. Assim, eles voltaram para Jerusalém e aguardaram até o dia que o Espírito Santo se manifestou sobre eles. Meus irmãos, todos nós temos expectativa da volta do Senhor Jesus.
Todos nós aguardamos o dia em que a promessa será então finalmente acabada. E Jesus voltará, restaurará a igreja, nos livrará dos nossos pecados e nós viveremos eternamente na presença do Senhor. Nós aguardamos com grande expectativa por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, não vivamos apenas olhando para o céu, esperando dia e noite a volta de Cristo, sem fazer absolutamente nada. Não vivamos como cristãos de gueto, simplesmente intocados dentro das igrejas, querendo fugir desse mundo, numa situação confortável e cômoda na presença dos nossos irmãos. Isso é bênção para nós e nós temos sim que desfrutar delas, mas nós também somos chamados a sair porta fora e a anunciar o Evangelho. É claro que fazendo isso, o inimigo se levantará contra a igreja, se levantará contra nós. Porque como a palavra do Senhor nos diz simbolicamente, nós estamos saqueando a casa do valente. Nós estamos tirando do poder do império das trevas, tirando de Satanás, pessoas que antes pertenciam a ele, e outras passam a pertencer a Deus, ao Senhor Jesus. Mas sejamos corajosos e preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Estejamos atentos às portas que se abrem perante nós. Coloquemos nossos joelhos em oração, pedindo a Deus que nos dê oportunidades para anunciar o Evangelho, para sermos suas testemunhas. Façamos isso, irmãos. Abracemos a causa do Evangelho. Anunciemos com um testemunho, com um exemplo, mas também com palavras, dizendo o que Cristo fez e o que é esperado do ser humano. Eu quero concluir essa mensagem enfatizando mais uma vez o poder de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, se dependesse de nós o sucesso da pregação do Evangelho, a igreja cristã já nem sequer teria nascido. Não subsistiria. Mas é porque o próprio Deus, Senhor da igreja, está com a sua igreja. É porque o Espírito Santo do Senhor reveste o cristão de poder e autoridade. É que nós podemos anunciar o Evangelho. E outras pessoas são convertidas. Não é por nós, é pelo poder de Deus. Portanto, não nos entristeçamos quando pregamos o Evangelho e não vemos conversões. Não nos entristeçamos quando somos confrontados, humilhados, desprezados por outras pessoas. Fiquemos preocupados se nós não estamos pregando o Evangelho. Fiquemos chateados se nós não estamos testemunhando de Cristo Jesus. Porque nós somos chamados para isso. Deus quer que cada um dos seus filhos se comprometa a pregar o Evangelho. Não espere estratégias, não espere uma movimentação coletiva para você pregar o Evangelho. Faça isso hoje, faça isso todos os seus dias, faça isso no seu trabalho, faça isso nas suas amizades, faça isso onde quer que você esteja. Aproveite as oportunidades, fique atento e peça a Deus para te ajudar a anunciar o Evangelho. Que Deus te abençoe e que o poder do Senhor nos revista cada vez mais de autoridade, para que possamos anunciar o Evangelho e sejamos usados como instrumentos nas mãos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos, meus irmãos. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensinamento. Obrigado pela eficácia do Teu poder sobre nós.
Obrigado porque o Senhor tem nos chamado e tem nos capacitado para o ministério da pregação das boas novas de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Deus, a todos nós, todos os cristãos, todos os seus filhos, a serem corajosos para pregar o evangelho das boas novas, a anunciar aquilo que Cristo fez, para que outras pessoas tenham esse conhecimento. Dá-nos, ó Deus, direcionamento, coragem, força, poder que vem do Senhor. E usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus, nós te pedimos e nós agradecemos. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão, a paz, a consolação do Santo Espírito repousem sobre todos vós, sobre toda a igreja cristã, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.